Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Abram vossas Bíblias. Livro do Gênesis, capítulo de número 40. Glória a Deus. Aleluia. Livro do Gênesis, capítulo de número 40. Vamos estar lendo a partir do verso de número 1. Amém. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe e ensinar a série. É sempre uma alegria, minha irmã, servir a essa igreja, a cada um dos irmãos e das irmãs. Deus abençoe. Se já podemos ler, por favor, todos digam amém. Amém. Assim está escrito na palavra do Senhor. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. E você diz amém. Amém. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eis aqui, ó Pai, a Tua palavra. Jesus, fala conosco nesta noite, eu lhe peço, Papai. Abre o céu sobre este lugar e manifesta em nosso meio a glória e o poder do Senhor. Abre o nosso entendimento para que possamos entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E você pode dizer assim. Glória a Deus, aleluia. Meu Pai, glória ao Filho. Glória a Deus. Queridos, baseado no texto que nós lemos, eu irei pregar nesta noite sobre o tema Resgatando a Intimidade Perdida. O contexto deste texto que nós lemos retrata o processo vivenciado por José, sendo descrito como o filho amado do pai. Foi vendido, caluniado e dado como morto, desprezado pelos irmãos. José agora é vendido como um escravo e os seus pés caminham para uma terra que ele desconhece. A vida que antes vivia no conforto dentro de casa, no conforto do lar, nos braços do pai, agora vive numa realidade de sofrimento, dor e humilhação totalmente diferente. A vida de José vira de ponta cabeça e após chegar ao Egito, ser vendido e trabalhar na casa de Potifar, oficial da guarda do rei. Por uma calúnia, este José agora é preso. Mas todo o processo na vida de José se trata apenas de um capítulo da história que Deus estava escrevendo para cumprir em sua vida uma missão, cumprir em sua vida um propósito. E mesmo estando na prisão, a Bíblia é categórica em afirmar que Deus estava com ele. E algo que me chama a atenção nesse texto é que mesmo sendo humilhado, onde José coloca os seus pés, a imagem que o texto nos dá é que o próprio Deus pisava junto com ele. Deus prosperava o ambiente em que José estava. O ambiente onde José chegava era transformado. Quando José chega na cadeia, o ambiente dentro daquela cadeia muda. No capítulo 39 está escrito que agora o carcereiro ele não precisa mais se preocupar com nada, porque José cuidava de tudo, e diz que o Senhor Deus estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. E neste mesmo ambiente são presos agora dois homens, a saber, um copeiro e um padeiro. Esses dois homens que agora foram presos eram oficiais dentro do palácio.
O padeiro era chefe e o copeiro também era chefe, mas agora dentro de uma prisão. O oficial fica sob as ordens do escravo José. No palácio eram chefes, dentro do palácio estavam liderando, mas agora na prisão ficam sob as ordens de José. E quando esses homens são presos e retirados do palácio, José percebe que quem está sendo preso não eram simples homens, pois tanto o padeiro quanto o copeiro possuíam uma grande responsabilidade em suas mãos. Ainda mais, ocupando eles posição de destaque na corte real, sendo eles oficiais na área em que atuavam, trabalhando para o rei. A partir de então, José entende que quem está chegando dentro daquela prisão eram homens que fora do cárcere possuíam respeito, fora da prisão possuíam autoridade, mas deixaram de servir ao rei e agora perde a autoridade que a eles foi dada. E em meio a tudo isso, quem era o copeiro? O copeiro era aquele responsável por preparar o banquete. O copeiro chefiava a área das ornamentações, das refeições dentro do palácio, no meio dos servos e trabalhadores do rei. Este era o que tinha mais intimidade. E assim todos que estão aqui entendessem isso que eu vou falar agora. O copeiro era aquele que bebia o vinho no mesmo copo que o rei. Era quem trabalhava para o rei e fazia a segurança pessoal do rei e trabalhava para que o reino permanecesse de pé, pois um rei forte teria como resultado um reino forte, um rei protegido. Tem como resultado um reino protegido. Se o rei estava de pé, era símbolo de que o governo era forte e que o reino estava de pé. Mas ali nos bastidores, por detrás de um rei protegido, havia um copeiro que fazia a segurança pessoal do rei. Pregador, então ele era um soldado? Não, ele não era um soldado, mas este se doava pelo rei. O copeiro estava disposto a dar a sua vida pelo rei e pelo reino, só pelo fato de beber na mesma taça do rei. Era um cargo de destaque na corte real. Por quê? Porque se a bebida estivesse envenenada, quem estaria ali para morrer pelo rei era o copeiro. Se a bebida estivesse envenenada, quem morreria seria ele. Porque se nós observarmos pelo outro ponto de vista, ninguém entraria na sala do trono para encarar o rei face a face e matá-lo. Certamente os guardas do rei iriam protegê-lo, mas a trama contra a vida do rei aconteceria nas escondidas, seria nos mínimos detalhes, principalmente por envenenamento. Se o rei viesse a morrer na ausência de um sucessor ao trono, havia uma chance da estrutura do reino também morrer. Sendo assim, o copeiro era alguém que se doava pelo reino e estava disposto a qualquer momento morrer pelo rei, só pelo fato de beber na sua mesma taça. Quem se lembra que Neemias, este era copeiro do rei? Está escrito no livro de Daniel, capítulo 1, verso 8, que Daniel não decide agora se contaminar com a comida, os manjares e nem com o vinho do rei, preparado pelo copeiro. O que Daniel faz? Daniel agora vai até Aspenaz, oficial da corte babilônica, a quem estava encarregado de cuidar dele, de Azarias, de Misael e Ananias. E ele diz: eu não posso comer dessa comida. E Aspenaz responde: tudo bem, Daniel, mas e aí? O que você quer que eu faça? Foi o rei
que ordenou o que vocês devem comer. E permita-me conjecturar para que você possa entender. Eu imagino Daniel dizendo: mas eu não posso comer, faz um jeito aí, eu não posso, dá um jeitinho, mas eu posso perder a minha cabeça por isso, Daniel. E Daniel agora vai falar com um guarda a qual Aspenaz encarregou de estar por eles. E virando-se para ele diz: faça apenas uma experiência, apenas 10 dias. Durante este tempo, dê-nos somente legumes e água. Mas eu posso perder a minha cabeça, Daniel. Mas faz por mim, eu não posso comer. E por detrás de toda essa história, quem era o responsável por preparar a comida e o vinho para Daniel e para os outros judeus que foram levados cativos para a Babilônia? A saber, o copeiro. E mesmo correndo risco de morte, ao passar dos dias, eles percebem que tanto Daniel quanto seus amigos estavam mais robustos e mais bonitos do que todos os outros judeus. Então, perceba a responsabilidade que havia sobre o copeiro. Se aqueles 2 jovens não estivessem mais saudáveis com legume e água, a responsabilidade estaria sobre Aspenaz e sobre o copeiro, porque a ordem do rei era: do que eu comer e do que eu beber, dê a eles. Esta era a responsabilidade do copeiro, e ao descumpri-la havia um risco de morte, e não somente na área do preparo da refeição, mas o copeiro era aquele que estava a todo momento perto do rei. A intimidade do copeiro para com o rei era tão grande que quando ele queria tomar o seu vinho, o copeiro teria que vir até o rei, experimentar, para só depois oferecer e dar ao rei. Ele teria que vir a provar, para só depois o rei beber. Perceba a intimidade que havia entre o copeiro e o rei. Do copo que ele bebe, ele serve ao rei. Se tivesse veneno, quem morria era o copeiro. Se tivesse que passar mal, quem passava mal era o copeiro. Mas agora, a Bíblia afirma que este homem, com tamanha intimidade, com tamanho contato com o rei, simplesmente é preso. Aquele que via o rei face a face por um pecado contra o seu Senhor, o rei agora está preso. A Bíblia não está falando de qualquer um. A Bíblia está falando de um copeiro que era chefe, mas agora está preso. José estava preso na prisão por causa de uma calúnia, mas a Bíblia não fala em momento algum o porquê que este homem estava preso. E por mais que nós venhamos a estudar o idioma aramaico na qual foi escrito este texto e todo o contexto de sua época, não há estudo que comprove qual foi o erro deste homem. Mas o que temos é que ele pecou contra o seu Senhor. A Bíblia não fala qual foi o pecado a ponto dele ser preso, porque para quem bebe no mesmo copo do rei, tem que ter muita intimidade. Você só bebe no mesmo copo que o seu irmão se tiver intimidade com ele. Não são todas as pessoas que bebem no mesmo copo, não é todo mundo que tem a mesma intimidade para beber. E neste momento eu preciso que você redobre a sua atenção. O copeiro foi preso e agora está sob as ordens de José. O copeiro é preso, está agora sob as ordens de José na cadeia, e ao passar de um tempo, José simplesmente acorda em um dia e percebe que tanto o copeiro quanto o padeiro estavam perturbados. Estes não estavam bem. José não conversou com eles. José não perguntou
a eles, mas a Bíblia diz que José percebeu neles que os seus semblantes estavam abatidos. José teve a percepção de olhar e perceber que estes homens não estavam bem com um olhar. Ele percebe a aflição na alma daqueles homens. Isso é o que está faltando na igreja do século 21. Eu estou pregando para irmãos, para irmãs nesta noite, crentes que no secreto estão sofrendo com crises internas, crises de ansiedade e depressão, pessoas que estão espiritualmente doentes dentro das igrejas, crises emocionais e familiares, e o que está faltando em nós é a sensibilidade do Espírito, de olhar e perceber que tal pessoa não está bem. Aqueles homens acordam desesperados, aflitos, com aquela dor, aquele aperto no peito, e José logo percebeu e chegou até eles e lhes perguntou: senhores, por que estão abatidos os vossos semblantes? E logo aquele copeiro olha para José e diz: ah, José, é que nós tivemos um sonho, mas você, deixa para lá, você não pode nos ajudar. Mas como assim não pode? Não há quem os interprete. Esquece, José. Aí José responde: não é de Deus as interpretações. Em outras palavras, é certo que eu não posso, é certo que eu não faço e não tenho a interpretação, mas eu sirvo a um Deus que pode, eu sirvo a um Deus que tem, e eu sirvo a um Deus que é dono da interpretação. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Sendo assim, o copeiro agora se sente em paz para contar o seu sonho, e ele começa: José, eu sonhei com uma videira. Conta mais. E o que tinha nessa videira? E nessa videira tinham 3 ramos, sim. José, e desses ramos saíam flores. E mais o que? José, quer saber? Dessas flores saíam uvas. E como eram essas uvas? Eram verdes ou eram maduras? A uva era madura, José. Uma videira, 3 ramos, flores, uvas maduras. Então eu imagino José pensando dentro de si, conjecturando, para que você possa entender. Eu já estou entendendo. E tem mais alguma coisa, copeiro? E aquele copeiro continua: eu sonhei que o copo de Faraó estava de novo na minha mão, José. E eu imagino José dando aquele sorrisinho por dentro, porque já estava entendendo a interpretação. E o copeiro continua: e eu pegava esse copo e eu entregava novamente na mão do Faraó. É isso, José. É isso, copeiro. É isso, José. Eu imagino José olhando para o copeiro e dizendo: eu não disse que é de Deus as interpretações. E ele começa: os 3 ramos da videira são 3 dias. Dentre 3 dias o Faraó vai te exaltar e vai restaurar o teu estado, a posição que você perdeu lá dentro do palácio. O rei vai restituir. E tem mais, copeiro: em 3 dias o copo do rei vai voltar para sua mão. E tem mais ainda, copeiro: você vai voltar a servir ao rei como servia antes. Glória a Deus. Glória a Deus. A partir de agora, por favor, redobre a sua atenção. Eu preguei todo esse contexto para chegar aqui, porque eu vim com uma palavra vinda diretamente do coração de Deus para a sua vida nesta noite. O Deus que eu prego a vocês e que essa igreja serve é poderoso para em 3 dias mudar
a história da sua vida, tirar você da crise que te afastou do rei e te colocar novamente para trabalhar no reino dele. O Deus que eu prego a vocês é poderoso para em 3 dias te tirar de toda a prisão espiritual e te colocar novamente no palácio do rei. E eu profetizo nesta hora, conforme a vontade de Deus, que assim como aquele copeiro foi levantado novamente para servir ao rei, Deus há de levantar homens e mulheres que estão aqui nesta noite com posição de honra para trabalhar e para servir no reino de Deus. Se tem alguém que acredita nesta palavra, abre essa boca para a glória e glorifica o nome do Senhor. O copeiro disse: eu dava o copo na mão de Faraó. E quem era o copeiro? Aquele que servia o rei, aquele que se arriscava pelo rei, aquele que até botava a cara a bater pelo rei, aquele que se arriscava pelo reino. Mas agora está preso, perdeu o copo. Qual foi o pecado? Eu não sei, mas a palavra da boca de Deus era: você vai voltar a servir ao rei, como no tempo antigo. Eu sei que tem crente aqui nesta noite que já está entendendo essa palavra, porque tem gente aqui que está ouvindo essa palavra, que servia ao rei, que tinha intimidade com o rei, que tinha contato direto com o rei, que pelas madrugadas conversava com o rei, que orava ao rei, que durante o dia se relacionava com o rei, buscava ficar mais próximo do rei. E eu não sei qual foi o pecado, não me interessa saber o que foi que arrancou de você essa intimidade e contato com o rei, que arrancou de você essa alegria. E que alegria é essa, pregador? A alegria de servir ao rei, a alegria de cantar para o rei, a alegria de vir adorar o rei, a alegria de chegar perto do rei. E tem gente que já perdeu a alegria de servir ao rei há muito tempo. E eu digo isso com muito temor diante de Deus, porque tem crente aqui nesta noite que já não se arrisca mais pelo reino, já não bota mais a cara pelo reino, já deixou tudo de lado, já não se importa mais. A obra já não é mais importante, servir no reino já não é mais prioridade, ler a palavra de Deus já não é mais a sua prioridade. Está pensando em desistir, está pensando em sair da igreja. Não vale mais a pena ser crente, porque na igreja tem muito problema. Se você sair dela, é você que vai ser o problema. Está pensando que vai ficar no deserto para sempre, na prisão para sempre, e já não quer mais saber do reino, já não quer mais saber de cantar, você já não quer mais saber de pregar, já não quer mais saber de servir ao rei, ofertar no reino, não quer saber de orar, já não quer saber de ler a Bíblia, de evangelizar. Orar para quê? Jejuar para quê? Não é verdade? Ler a Bíblia para quê? Ou ainda, vir no templo para quê? É culto de terça, quase não vai ninguém. É culto de quinta, é campanha, quase não vem ninguém. Eu vou vir no culto para quê? Mas se vem, glória a Deus. Se não vem, tanto faz. Se vem no culto, glória. Mas se não vem, tanto faz. Você até participa dos eventos, mas já não se importa mais. Vem nos cultos, mas se não vem, deixa quieto. Gente que não está nem aí para mais nada, mas está precisando voltar a servir ao rei, como no costume antigo. Mas nesse culto, eu vi nessa noite, foi um profeta de Deus para me dizer que o rei te quer de volta, tomando no mesmo copo e tendo intimidade com o rei. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Volta para aquele quarto.
cansado, você acordava pelas madrugadas para buscar o Rei, para ter intimidade com o Rei. Volta a orar. Se vem no culto, glória a Deus. Se não vem, tanto faz, não é verdade? Mas sabe o que é isso? Crente que já perdeu o copo há muito tempo, já não toma no mesmo copo que o Rei há muito tempo, já não tem a mesma alegria de servir ao Rei há muito tempo. Crente que até vem no templo, mas não tem sede pela palavra de Deus, não anseia ouvir a palavra, canta, prega, participa do culto, mas não tem a alegria de estar na casa do Rei. Só bebe no mesmo copo do Rei quem tem intimidade com Ele, quem tem prazer. E tem gente que já perdeu o prazer de servir o Rei há muito tempo. Você já perdeu o prazer de servir ao Rei há muito tempo. Tua vida é a mesma coisa, não sente mais nada. Vem para um culto como esse e não sente mais a presença de Deus. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer que Ele quer reconciliação, Ele quer restaurar o teu estado, Ele quer te encher e voltar a ter intimidade com você. Olha para o irmão aí, por favor, olha para o irmão e diz para ele: o Rei quer voltar a ter intimidade com você. Aleluia. Tem gente que prefere ficar de mal do irmão, vira a cara e não dá mais a paz do Senhor, até quando vê na rua, vira o rosto e finge que não viu. Gente se achando superior, ou ainda que é alguma coisa. Não, meu irmão, o único que é alguma coisa aqui é o Rei, e por conta disso está perdendo o copo, está perdendo a intimidade, já não sente mais o gosto de beber no mesmo copo que o Rei, porque a soberba fala mais alto, o orgulho fala mais alto, o sentimento de inveja está falando mais alto, a fofoca fala mais alto, a panelinha, a calúnia, o ódio, os seus desejos carnais falam mais alto, a sua vontade fala mais alto, o pecado fala mais alto, e isso está fazendo você perder a intimidade com o Rei, está fazendo você perder o copo do Rei. Você já perdeu a sensibilidade de sentir o vinho do gosto que é do Rei, algo que nem é seu, é dele, mas ele deixa você experimentar pela intimidade. Isso é, a presença não é sua, mas ele passeia no meio da igreja. O seu poder não é seu, mas ele deixa você experimentar pela intimidade. Não tem mais experiências com o Rei, não ouve mais o Rei, não consegue mais sentir a presença do Rei. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Vem no culto, mas não tem vontade de adorar ao Rei, não tem mais as experiências com o Rei. Qual foi a última vez que você ouviu a voz do Rei falar com você? Qual foi a última vez que você ouviu Deus falar com você lá no cantinho daquela cama, quando você se ajoelhava e dobrava os seus joelhos ali para orar? O Rei estava sentado ali do lado, ouvindo cada palavra. Quantas vezes você ia orar, mas não tinha palavra para falar com o Rei, mas ele ouvia o seu gemido, ele ouvia o choro da sua alma, e ele está te perguntando nesta noite: cadê a intimidade? Gente que já perdeu o copo há muito tempo, acabou a sensibilidade, não tem mais vontade de servir ao Rei. Eu estou pregando para gente aqui que já perdeu o copo há muito tempo, já perdeu a intimidade há muito tempo, e o Rei está perguntando: cadê o seu copo? Cadê o copo da oração? Cadê o copo da busca? Cadê o copo do jejum?
Cadê o copo da consagração? Cadê o seu copo nas orações pela madrugada? Eu estou com saudade de compartilhar do mesmo copo que você, e eu te chamo de volta hoje. Ah, Rei, mas eu pequei, eu deixei de orar, eu me afastei. Eu não quero saber qual foi o seu pecado, eu quero restaurar o teu estado. Eu não quero saber o que foi que arrancou de você a intimidade, mas eu quero restaurar ela. Meu irmão, minha irmã, crente que está me ouvindo nesta noite, abra o seu coração, os seus ouvidos, para ouvir o que Deus te fala neste momento. Eu não quero saber qual foi o pecado, eu não quero saber o que foi que te afastou da minha presença, mas eu quero compartilhar do copo, eu quero compartilhar do copo, eu quero compartilhar do copo, eu quero intimidade. Aleluia. O Rei está com saudade. Ah, meu irmão, que saudade o Rei tem das orações pelas madrugadas, de quando você ia no monte. Que saudade de dividir o copo com você, quando você entrava dentro daquele quarto, fechava aquela porta para orar, até mesmo a caminho do trabalho, você orava, você clamava ao Rei, você tinha intimidade com o Rei, andando pela rua, no caminho do trabalho, no caminho da escola, você conversava com o Rei. Ah, eu quero dividir o copo com você mais uma vez. Se lembra de quando você colocava louvores na TV da sua casa, você me adorava, enquanto você limpava a casa, você era envolvida pela minha presença. Ah, que saudade! Lembra de quando você me adorava dentro da sua casa, você orava. Cadê o seu copo? Cadê a intimidade? Assim como em 3 dias o Rei chama o copeiro para restaurar o seu estado, Ele te chama hoje para te restaurar, para te renovar e para te encher novamente com o seu poder. Ele te chama para escrever novamente uma nova história para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente aqui que precisa voltar à intimidade com o Rei hoje. Tem gente aqui que precisa voltar a servir ao Rei como no tempo antigo. Fique de pé. Glória a Deus. Tem gente que precisa pegar o copo da mão de Deus hoje aqui. Perdeu o copo da intimidade há muito tempo. Cadê você? Eu estou te esperando aqui no altar. Eu estou te esperando aqui à frente. Vem correndo aqui no altar. Vem pegar o copo da oração. Vem aqui pegar o copo da intimidade. Vem correndo, porque Deus quer voltar a ter intimidade com você. Deus quer te renovar. Por favor, Deus te chama nessa noite a restaurar o teu estado. Deus quer renovar crente aqui nesta noite. Deus quer encher crente com poder aqui nesta noite. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, corre aqui pra frente, porque Deus quer te renovar. Corre aqui na frente, porque Deus quer te encher novamente com o seu poder. Não importa o seu pecado, não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer. Deus não abre mão de você para Satanás. Deus não abre mão de você para o diabo. Satanás cai hoje. Não é hora de parar. Não é hora de voltar atrás. O copo está te esperando. O copo está te esperando. O altar está te esperando. O altar está com saudade de quando você se doava para cantar para o Rei. O altar está com saudade de quando você vinha para pregar a palavra do Rei. Deus vai mudar a sua história hoje aqui. Deus vai transformar
pelo poder que há na tua palavra que foi pregada, Pai. Traz um bálsamo de renovo dos céus agora e derrama sobre essa igreja, derrama dos mais novos até os mais velhos, aqueles que já perderam a alegria de servir ao Rei. Restaura, meu Pai, 100 vezes mais essa alegria. Aqueles que já não têm mais força de te servir, as lutas diárias tiraram as suas forças. Renova agora, meu Deus, seja moço, seja velho, seja jovem, renova e derrama dos altos céus uma chuva de poder e de sede pela tua palavra. Gera em nós o desejo incessante de te buscar cada vez mais, sede pelo teu mover, sede pela intimidade com o Senhor, e cobre-nos com uma unção sobrenatural. Abre o céu sobre a vida de cada um agora e derrama uma unção diferente, derrama uma unção sobrenatural sobre as nossas vidas. E levanta, Pai, levanta esses irmãos, essas irmãs, levanta para trabalhar no seu reino. Aquele que tem fome e sede de ti, que tenha mais, e aquele que não tem, que seja gerado agora pelo poder que há na palavra de Deus. Usa de maneira poderosa a cada um que está aqui, e que essa chama possa incendiar as nossas vidas, que haja um mover em nossos corações, em nome de Jesus. Que aonde eles chegarem, ó Pai, que possam fazer a diferença pelo teu poder, que há na vida da tua igreja, em nome de Jesus. Que essa chama possa incendiar e restaura nos corações, restaura nos corações a chama que foi perdida, restaura nos corações o desejo que foi perdido de orar e de te buscar, e que cada um saia daqui nesta noite transformado e cheio pelo poder que há na tua palavra, pelo poder que há na palavra do Senhor que foi pregada. Em nome de Jesus, seja renovado agora, em nome de Jesus. E você diz amém. E graças a Deus, aplaude ao nome do Senhor.